Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título e tudo mais, o vídeo de hoje é para conversar um pouquinho sobre a Hilda Hilst, e um pouquinho mesmo, porque ela é uma autora que eu tô começando a conhecer agora, são as primeiras coisas que eu leio dela, ou sobre ela, e vamos lá então, tô gostando bastante desses meus primeiros passos na obra dela. E pra quem não sabe, a Hilda Hilst foi uma escritora que nasceu em 1930, faleceu em 2004. Ela teve uma produção bastante extensa, ela escreveu poesia, ela escreveu prosa, ela escreveu crônica e ela escreveu teatro. A gente tem a poesia completa dela publicada pela Companhia das Letras, assim como a prosa completa, também publicada pela Companhia das Letras. A crônica foi reunida num volume que, se eu não me engano, saiu pela Nova Fronteira. E descobri agora, pesquisando, que o teatro dela tá saindo pela LPM. Parece que já saiu metade do teatro completo e a outra metade tá pra sair em breve. Bem interessante, então dá pra gente conhecer aí vários aspectos da Hilda Hilst. E ela foi, assim, existe uma retomada, talvez, da obra dela nos últimos tempos. Ela foi homenageada na Flip, e, enfim, tem todo um burburinho. Eu achei que era um ótimo momento pra começar a ler e conhecer a obra dela. Então, o que eu li? Eu li O De Amor Tenho Vivido, é uma coletânea de 50 poemas dela, que tem a ver com uma temática de amor. Eu li uma biografia sobre ela, que chama Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, da Laura Folgueira e da Luísa Destre, que saiu pela Tordesilhas. E eu li O Fico Besta Quando Me Entendem, Entrevistas com Hilda Hilst, que saiu pela Biblioteca Azul. Então, uma obra de ficção, outros textos avulsos dela, né, coisas que ela falou sobre si mesma e tal, e uma biografia. E é sobre esses 3 livros que a gente vai conversar hoje. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal há mais tempo, que eu tenho uma tremenda dificuldade para falar sobre poesia. Aliás, durante a faculdade foi as disciplinas que eu mais sofri, as disciplinas na faculdade de letras, as que eu tinha que falar sobre poesia, assim. Eu acho que eu melhorei, acho que eu aprendi muito, mas ainda assim acho que eu ainda tenho uma certa barreira, não sei exatamente o que eu tenho, mas eu vou tentar. É uma edição muito interessante, eu gostei da seleção, as ilustrações são da Ana Prata. Eu achei interessante a ideia, porque eu, tendo essa relação esquisita com poesia, tenho um certo receio de investir na poesia completa dela de uma vez só. E eu acho que esse livrinho aqui foi um jeito legal de conhecer um pouco mais. O que eu percebo, o que eu consigo dizer um pouco do eu lírico de vários desses poemas, e não sei o quanto a gente pode, talvez lendo a biografia, assim, dê pra perceber que a gente possa pensar no eu lírico sendo um pouquinho como ela também. A relação que esse eu lírico desenvolve com o amor é quase ambivalente, assim. Ela é uma coisa que vai e vem, às vezes esse eu lírico tá procurando o amor, às vezes ele encontrou e tá feliz, às vezes ele encontrou e não tá feliz, e às vezes ele quer desencontrar o amor, assim. Então é uma imagem não muito fixa do amor. É uma imagem volátil, ela tá em constante mutação, e eu achei interessante as ilustrações que eles resolvem colocar, porque várias delas pra mim tem uma sensação de movimento, assim. Deixa eu pegar aqui uma que eu acho bem legal. Aqui tá na capa, eu acho muito bonita, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem algumas imagens de paixão muito, muito extrema, a gente também tem algumas imagens de solidão. Então a gente parece que tá sempre entre essa dualidade dela, essa relação bastante apaixonada, mas ao mesmo tempo descrente, e eu acho que existe muito esse movimento entre os poemas. E daí, o que é legal, porque a seleção tem poemas de vários livros dela de poesia. Então a gente também consegue, talvez, ler de uma maneira diferente do que seria ler os livros inteiros na sua ordem, em seu momento, né? O que eu achei legal. Eu vou deixar ali embaixo pra vocês também 3 links de 3 vídeos que saíram no canal da Companhia das Letras, com a Camila Pitanga lendo alguns poemas. A edição ficou muito legal, a leitura ficou bem legal. Caso alguém queira ter uma ideia de como que são esses poemas, como é que é a poesia da Hilda Hilst, eu acho um lugar bem legal pra dar uma olhadinha.
Terminamos aqui essa tentativa fraca de falar sobre poesia, não é mesmo? Vamos então falar sobre a biografia Eu e Não Outra, a vida intensa da Hilda Hilst. É uma biografia bem interessante. Eu já falei aqui no canal, em geral, eu não sou uma leitora de biografias extensas, porque eu tenho que gostar muito da pessoa pra pegar um calhamaço sobre ela. E a Hilda, como eu falei, eu tô gostando de conhecer, mas é alguém que eu ainda tô conhecendo. Então, no atual momento, eu nem teria muito interesse num calhamaço. Essa aqui, pra mim, é uma biografia no tamanho ideal, assim, pra gente ter uma ideia de quem foi a pessoa e tal. E ainda assim, é uma leitura relativamente rápida. Eu gostei muito da edição da Tordesilhas. A gente tem várias imagens, tem algumas, agora que eu tô falando não aparece aqui a entrada do capítulo, e a gente às vezes tem umas seleções de textos em destaque, ela fica uma edição bem bonitinha. As autoras, a Laura Folgueira e a Luísa Destre, são pessoas das letras. A Laura é tradutora, pesquisadora de literatura brasileira, formada em jornalismo. A Luísa, pesquisadora e professora. Ela, enfim, já trabalhou bastante com a Hilda Hilst, também jornalista, mestre e doutora em literatura. Então, assim, as duas têm uma experiência bem vasta nesse campo. E o que elas fazem é dar um panorama cronológico da vida da Hilda Hilst. Então, como que foi a relação familiar com os pais se separam, ela tem uma relação esquisita com o pai dela tinha esquizofrenia, então tem toda uma questão complexa ali acontecendo entre eles. Ela estuda, vai pra faculdade, uma época que ainda não era tão comum assim que as meninas estudassem. Ela também consegue entrar nesse meio literário, começar a publicar, ainda que a expectativa que a sociedade tinha com uma mulher linda não era exatamente a que ela fazia, né? A literatura que ela fazia não era tão bem recebida e tal. Até o momento que ela meio que resolve se retirar, digamos assim, ela compra uma casa, uma fazenda, assim, no interior de Campinas, e ela fica lá, chama Casa do Sol, e é onde ela produz muitas coisas e, enfim, onde ela começa a passar a vida dela. O livro tenta abordar tanto os interesses amorosos dela e as relações amorosas que ela vai desenvolver ao longo desses anos todos, e tenta também falar um pouco sobre essa relação dela com a produção literária. As autoras explicitamente falam que não querem entrar na análise dos textos ainda. Eu acharia legal ver um pouco disso, mas enfim, elas não entram nisso de propósito, é a proposta do livro. O que talvez me incomodasse um pouco nesse livro, eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho dela, e talvez menos sobre as relações pessoais. Talvez a proporção pro que eu tenho de interesse tenha ficado um pouco estranha, assim. E de novo, né, as pessoas têm interesses diferentes, acho que não é exatamente um problema do livro. Mas eu, em alguns momentos, fiquei, eu queria saber mais sobre isso, queria saber mais sobre como foi esse bastidor da produção do trabalho dela. O que talvez seja problemático em termos de fonte também, né? Eu não sei exatamente qual que foi ali a questão que as autoras encontraram durante a pesquisa que elas fizeram. Ainda assim é um livro legal, eu fiquei bastante impressionada assim, com a vida da Hilda, porque eu acho que ela em vários momentos tem uma força de fazer coisas que não eram esperadas do tipo de gente, do tipo de pessoa que ela é. E eu acho isso bastante interessante, assim. Tem um momento, por exemplo, da vida dela em que ela começa a explorar uma espiritualidade e começa a fazer experimentos de gravação de vozes, uma coisa meio mítica e tal, que é uma coisa que quase que faz ela ficar mais famosa do que a própria literatura dela. A gente também percebe uma frustração dela em termos de não ser mais lida, principalmente ali indo pro final da carreira, porque né, essa sensação de, poxa, mas eu escrevo, eu acredito na minha obra e as pessoas não me leem e coisas assim.
e como ela vai encontrando jeitos de conviver com isso. Então ela vai desenvolver uma relação com a Unicamp, vai dar cursos, vai fazer coisas ali na Unicamp para conseguir ter algum dinheiro. Então acho que tem toda uma questão dela procurar a maneira com que ela pode ser no mundo, uma maneira em que ela pode existir, e eu acho isso bem interessante, eu acho que ficou legal na construção que as autoras fizeram dela. Que mais? A última coisa então que eu li foi o Fico Besta Quando Me Entendem, que é um livro de entrevistas dela. A organização é do Cristiano Diniz, então são entrevistas que ela concedeu para vários veículos de imprensa em vários momentos diferentes. Essa edição aqui é de 2013, eu não sei se tá fácil de encontrar ou não, mas é uma edição muito bonitinha, assim, da Biblioteca Azul, que a Globo Livros era quem estava publicando antes, né, a obra da Hilda Hilst. E tem uma coisa nesse livro, que é uma coisa que eu falei quando eu fiz um vídeo sobre o Franto Maglia, da Helena Ferrante, que existem alguns pontos repetitivos, porque às vezes os jornalistas fazem as mesmas perguntas e ela responde as mesmas coisas, né? Tirando esse, que é um problema, mas é aqueles problemas incontornáveis, porque você também não vai editar a matéria, né? Não vai editar o negócio só pra não ficar repetitivo e tal. É um livro legal, assim. E eu achei interessante ler ele junto com a biografia, porque eles se cruzam muito naturalmente. Você vai percebendo que ela tá falando de momentos da vida que aparecem aqui, mas o olhar objetivo que as duas autoras vão ter na biografia é muito diferente que o olhar da própria Hilda e o olhar da Hilda lembrando de coisas que aconteceram no passado, né? Então isso é muito interessante, assim, foi uma experiência bem legal de ler essas duas perspectivas sobre a Hilda, né? Uma coisa que eu achei legal, até como jornalista, eu acho difícil entrevistar autores, principalmente porque às vezes... já aconteceu comigo algumas vezes, a gente descobriu 2 dias antes que é pra gente entrevistar um autor, então você lê o livro correndo e às vezes a entrevista não sai aquela coisa toda, né? Então, e uma coisa que a Hilda fala, né, é sobre essa sensação que ela tem de ser entrevistada. Ela diz o seguinte: acho desagradável ter que falar sobre minha obra, não sou crítica, expliquei nos livros. Não entenderam, então não adianta falar mais nada. De certa forma ela tá certa, né? Outra coisa que ela também faz uma crítica, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar dentro do mercado editorial, eu abro aspas aqui, começo a pensar na validade mesmo da literatura dentro de toda uma estrutura em que o fator econômico é o mais importante, em que dificilmente a palavra terá acesso. Eu acho que aí a importância do escritor vai ficando cada vez menor e aí, por decorrência, a importância da crítica. Então, como o livro vira mais um produto no meio de tantos outros, que tem que competir pela atenção do consumidor no meio de tantas outras opções, e como que a literatura como arte se encaixa nessa coisa um pouco estranha, né? É bastante particular, eu acho. Bom, o que mais que eu posso falar? Tem algumas entrevistas bem legais nesse livro, e o que é interessante, eu acho, em relação com a biografia, é ver ela de fato se posicionando em relação às coisas. Porque na biografia ela diz assim, ela era, tinha uma opinião forte, era irreverente, era não sei o que, mas são outras pessoas falando sobre ela. Nas entrevistas a gente pode perceber em exemplos, né? Torna essa postura dela uma coisa muito mais material, digamos assim, o que é legal. É um livro que acaba falando muito sobre motivações que ela tem para produção, sobre impressões que ela tem sobre o mercado editorial, sobre o Brasil da época da entrevista. Ela vai falar sobre quando ela começa a escrever teatro, por exemplo, e a necessidade que ela sente de trocar um pouco ali de estilo de escrita, por pensar que o teatro pode ser uma forma um pouco mais imediata, mais rápida de transmitir uma ideia, porque não tem o processo editorial, as pessoas não precisam ler, podem só assistir. Vai falar um pouco também sobre a mudança de conteúdo que ela faz ali mais pro fim da carreira, quando ela começa a escrever coisas mais eróticas, pornográficas, a necessidade que ela sente de fazer essa mudança, né, essa troca de tempo.
De novo, vai vir a frustração dela em relação a não ser lida, e bem no finzinho da carreira dela, quando ela começa a ter um público um pouco maior, como ela vê isso de maneira diferente também. Tirando que, assim, o que esses dois livros mostram, eu acho, é que ela teve em si uma vida interessante. Ela fez várias coisas loucas, assim, durante a vida. Ela teve um encontro com o Marlon Brando, por exemplo. Ela, sei lá, dentro dessa busca espiritual, esses experimentos de gravação que ela fez. Então tem várias coisas sobre ela que podem ser ditas, mas tem toda uma obra complexa também. Então eu acho que esse livro dá uma equilibrada nisso, porque fala ao mesmo tempo sobre a obra e sobre algumas dessas outras experiências que ela teve também. Bom, pessoal, é isso. Então, meus breves comentários sobre esses 3 livros. Minha próxima parada no mundo Hilda Hilst vai ser a prosa dela. Eu tenho o box da prosa completa que saiu pela companhia, então são 2 livros, volume 1 e volume 2, que tem toda a produção dela em prosa reunida. E não sei se eu vou começar a ler esse ano, talvez fique só pro ano que vem. Enfim, são vários livros também reunidos aqui, não sei se eu vou ler assim no embalo ou eu vou lendo cada um e vou dando umas pausas, ainda tô pensando. Pessoas que manjam de Hilda Hilst, me contem, me recomendem como ler, como proceder. E outra coisa que eu queria saber, é legal ler na ordem ou é melhor trocar a ordem? Porque tem autores que às vezes não é tão legal, né, começar do começo. Me contem, por favor, me contem. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.